Mais um podcast assado, o podcast do Pipoca Assada. Sempre falando sobre temas de terror, todas as sextas-feiras, às 18 horas no YouTube. Temos vídeos no canal, vídeos novos no canal, sempre bom lembrar, todo domingo às 18 horas também. E a gente está tentando botar esse podcast no Spotify. Em breve vai ter lá no Spotify, mas enquanto não tem no SoundCloud. Tá aqui o link embaixo. E no YouTube, né? Que você provavelmente está escutando no YouTube ou no SoundCloud. E em breve no Spotify. Isso. Mas enquanto isso, a gente vai continuar falando aqui do A gente sempre escolhe temas envolvendo todo esse universo de terror, filmes, né? Nosso primeiro podcast foi sobre a série nova Lovecraft Country, que saiu o segundo episódio domingo e foi incrível. A gente tá gravando numa segunda-feira isso aqui. Uma terça-feira. Tô louco com a da quarentena. Mas enfim. E a gente falou também sobre... O que mais que a gente ia falar naquele primeiro podcast? A gente falou sobre Lovecraft Country. E a compra e a Blumhouse e a Amazon Prime. A parceria. E hoje a gente vai falar de... Hoje a gente vai falar sobre esse termo pós-terror. E também vamos falar sobre algumas franquias que estão voltando à tona. Esses dois caminhos que o terror atual anda seguindo, que a gente sempre fica pensando sobre se essa meia que, como é que eu posso dizer, gourmetização, talvez, do terror psicológico, que tá tendo um investimento assim mais artístico, que eu posso dizer, visualmente falando, mas depois a gente entra melhor nesse assunto do terror, que eu acredito, já falando que para mim esse termo pós-terror, ele é meio que para dar uma intelectualizada ao terror que já existia, porque é o terror psicológico para mim. É uma vertente que já existe, terror psicológico já existe há muito tempo e não é uma coisa nova. Pós-terror é um termo aleatório que surgiu, na minha opinião, sei lá. É meio um termo, é meio elitizado para pensar, porque me parece muito assim, a gente tem esses terror que são os terror mainstream, entre aspas, porque na verdade o pós-terror é bem mainstream, pra falar a verdade. A gente vê esse terror, tipo os terror, sei lá, Annabelle, terror assim que a pessoa vai com os amigos para levar uns sustos, barato e tal. E parece que para se diferenciar disso, eles botam aquele negócio de pós-terror, que é o terror psicológico, sério. E eu acho interessante porque assim, o termo pós-terror pressupõe que é melhor que o terror, ou tipo, é melhor do que estava sendo feito antes. Só que esse terror psicológico profundo sempre foi feito. A gente tem ótimos exemplos, assim, dos anos 80 mesmo, ali, com Bebê de Rosemary, o Iluminado. Então, o termo quase que um termo, assim, para designar esses filmes, que nem tem a Blumhouse, lança vários, tipo, tem Get Out, Us, que mais que pode ser considerado um... Hereditário, Midsommar, Lighthouse. Entra nessa categoria pós-terror, mas sempre foi feito filmes assim, né? O terror sempre terror é um gênero que sempre foi explorado por todo mundo, né? Por todos os cantos, seja os filmes mais mainstream, mais assim, mais de terror mais simples, ou os mais profundos, psicológicos, atmosféricos. Eu queria dizer que a gente foi motivado a falar sobre esse tema pós-terror, assim, por causa que o Robert Eggers, o diretor já consagrado no gênero, que ele fez A Bruxa, ele lançou recentemente O Farol, que até concorreu ao Oscar, e agora saiu umas fotos e o elenco meio que oficial, já tá rolando as gravações do The Northman, que já tem até uma sinopse, uma mera sinopse, que é uma história de vingança, que se passa numa época mais antiga, deixa eu até ver aqui, se passa no século X na Islândia, e conta com um elenco muito de peso. A gente vê Anya Taylor-Joy, ela volta a fazer filme com o Eggers, que ela já tinha feito A Bruxa, o Defoe também volta ao elenco, tem a Nicole Kidman, e os dois irmãos, que eu não sei pronunciar o nome, que é o Pennywise, que é o... Sabe falar o nome dele? Bill Skarsgård? Bill Skarsgård. O ator que fez o Pennywise. Ele e o irmão dele, o Alexander, do mesmo sobrenome. Então, nesse elenco, o Robert Eggers é um dos principais
popularizar essa forma nova de nova, entre aspas, que a gente vai estar discutindo aqui, do terror, porque a Bruxa meio que abriu esse caminho, porque eu acho que quando ele lançou a Bruxa, na real ela foi vendida como um terror, até no trailer, às vezes até mesmo pela própria produtora. Um terror mais pop, né? Pop. Um negócio mais... O trailer tinha esse lance, porque eu lembro do trailer, o visual antigo, o Philip, que é o bode lá, né? O meio, tipo, mostrava ele, até no filme tem, mas tipo no trailer eles botavam ele câmera embaixo, parecer meio que algo mais voltado assim pro sobrenatural. E uma das coisas que definem esse gênero novo de pós-terror é ele ter ele não abraçar a surrealidade, o sobrenatural de fato, deixar subtendido. E isso eu acho que já existia há muito tempo já também. Em outros filmes, como o Carrie e a Estranha no começo também, o próprio Iluminado, o filme. Ele não era chamado de pós-terror, né? Não, mas pra mim o pós-terror é o terror psicológico, que já existia há muito tempo. Esse pós-terror, esse termo deu porque esses filmes novos, eles são mais, eu acho que são mais esteticamente, e são mais vendidos como algo mais gourmet, podemos dizer assim, no caso. A gente vê, o terror sempre foi ao longo do século, sempre foi um gênero meio marginalizado, né? Isso acontece muito com a comédia também, porque assim, os filmes que concorrem ao Oscar, os filmes das grandes premiações, são os dramas, filmes de guerra, ou dramas emocionais, ou filmes de época. Os filmes de blockbuster são geralmente os filmes de ação, tinha nos anos 80 o Rambo e tipo, todos esses filmes mais assim, de porradaria. E o terror é aquele gênero, o gênero mais marginal que tá ali no meio. E é muito engraçado, porque é um gênero que sempre teve público, sempre tem o seu público específico, que está sempre no cinema vendo coisas novas, mas ao mesmo tempo ele é muito assim, é nichado, é um gênero mais nichado, né? E talvez esse pós-terror mostre que o terror ainda continua sendo um gênero marginalizado. A gente vê até, tipo, desde, sei lá, da época dos filmes dos monstros da Universal, também eram considerados filmes B, filmes mais... também eram considerados filmes, assim, mais, sei lá, menos filme que os outros. A gente tem o Hitchcock, que ele fazia, era mais suspense, assim, de mistério e tal, mas ele também era um cara que ele não tinha o reconhecimento que ele merecia na época. Tu pega o Slasher, que eram filmes B, que eram também considerados filmes B, também por causa da saturação que teve, mas eram filmes que, tipo, davam bilheteria, só que mesmo assim não eram filmes reconhecidos pela crítica, sempre filmes com críticas muito baixas. O próprio Iluminado, se eu não me engano, teve um Iluminado, algum filme desses que teve críticas muito negativas na época, mas hoje em dia é reconhecido como culto. E eu acho que o pós-terror vem pra meio que essa gourmetização mesmo, sabe? Sair da marginalização, tanto é que tem agora o Get Out. Por isso que vendo por esse lado pode até ser bom pro gênero, apesar do termo em si, do significado não fazer muito sentido. Mas é aquele negócio, tipo, um filme que ele já é vendido, não pelos cineastas, mas pela galera, críticos de cinema e tal, é vendido. Vai sair um novo filme pós-terror do... Como é que é o diretor mesmo dali? O Robert Eggers. Vai sair um filme... novo filme pós-terror do Robert Eggers. E as pessoas veem, nossa, já tem um negócio, já tem um negócio mais, assim, gourmetizado, um termo saindo da marginalidade e indo pra cultura cult, assim, né? Pro meio cult. E talvez sirva esse propósito, o que pode ser bom, mas se a gente for ver o tema em si, não... O nome, né, pós-terror, que é depois do terror, não faz sentido porque esse tipo de terror mais cult, mais profundo, assim, sempre foi feito, né? Lembrando que também eu acredito que o terror mainstream, pop e tal, a Blumhouse é campeã nisso, porque eles são filmes... sempre foram feitos, por isso que existem tantos filmes com uma fórmula parecida e tudo mais, e por isso talvez que eles diferenciem, porque são filmes de baixo orçamento, mas tem uma fórmula que pega. Geralmente, tipo, a gente teve nos anos 80... A gente teve nos anos 80 o gênero slasher, que tinha uma estrutura muito fácil, muito barata,
mas que pegava. Agora continua essa estruturação. A gente vê a Blumhouse, ela é bem sucedida porque ela faz isso, e isso não é desmerecer também, não é diminuir. Nesses filmes também tem seus valores, também tem muita coisa legal. Tem uns filmes que, tipo, eu gosto, como, tipo, por exemplo, A Morte Te Dá Parabéns. Um dia a gente pode falar sobre Slasher. A Morte Te Dá Parabéns pra mim é muito legal. Outros nem tanto, como Verdade ou Desafio, mas tem filmes nesse estilo que também dá pra se aproveitar, que também é bom. O que leva a outra discussão que a gente tinha... Quer falar mais alguma coisa sobre pós-terror? Não, eu tava pensando aqui pensei agora que, tipo, essa coisa do pós-terror acaba sendo assim: pós-terror é os filmes de terror bom, e os filmes de terror normal são os filmes de terror ruins. Porque, assim, a gente pega... Porque isso mostra, assim, talvez essa parte da elitização, como se o gênero terror não pode ser um gênero que produz bons filmes, sabe? Então tem que criar uma designação chamada terror, pós-terror, para ser reconhecido. Porque tu pega, tipo, o que é o terror? Vem na tua cabeça, sei lá, Annabelle, Invocação do Mal. O primeiro é muito bom, mas assim, Invocação do Mal, depois fizeram 1 milhão de Invocação do Mal, 1 milhão de filmes da Annabelle, teve aquela A Freira, La Chorona. A Maldição da Chorona era pra fazer parte do universo e teve tanta desaprovação do público que o James Wan retirou do universo. Sim. Então, mas... E tu pega, esses filmes são os filmes que a gente pensa como terror, porque são filmes assim, jumpscare barato, personagens mal construídos que tu não consegue se apegar, que nem aquele Verdade ou Desafio. Slenderman também. Slenderman, né? Filmes assim, personagens que tu não se apega, personagem aquele negócio de terror terror fácil, que tipo, tu não se assusta, sabe? Só se assusta de forma forçada. Aquela trilha, tudo é tipo trilha forçada e jumpscare barato, etc. Mas enfim. E os filmes bons são aquele lá que desenvolve a atmosfera, com personagens complexos. E esses são os pós-terror. Então vem assim um preconceito com o terror, né? A gente pode ver aí, sendo que na verdade o que é considerado pós-terror é só porque é o terror bom, é o terror bem feito, sabe? E se bem que tem muitos filmes também, tem filmes que são mais pops, que não são considerados pós-terror, que são muito bons, né? Talvez se eles colocassem na propaganda pós-terror, na propaganda deles, eles iam ser mais difundidos, sei lá. Será que o pós-terror, esse termo, elitização, é culpa da A24 pra vender filmes mais cult? Eu acho que é culpa da própria crítica de cinema, né? Sempre, porque a crítica que nem eu falei, o gênero terror sempre foi marginalizado, né? Só que é porque são esses filmes... sei lá, talvez é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é um termo que não faz sentido, que pode evidenciar um preconceito com o gênero, é também um termo que dá reconhecimento para filmes de terror, que hoje em dia estão concorrendo a Oscars, assim, tipo, o Get Out ganhou o Oscar de melhor roteiro, Lighthouse estava no Oscar também, né, então pode ser tanto bom pro gênero, quanto não faz sentido, mas ao mesmo tempo, eu acho que deu pra entender, né. Porque também, mas existe filmes de terror, continuam sendo filmes de terror que as pessoas não enquadram na caixinha do pós-terror. Eu vejo filmes muito bons, como a gente já citou no nosso canal, o próprio Rush, o próprio que segue uma estrutura de slasher, o Don't Breathe, que eu acho que é Homem das Trevas em português. Tem um monte de filme, o Don't Breathe, inclusive, é produzido pelo Sam Raimi, mestre aí do filme Pastelão de Terror, que faz um filme clássico, fudido, como o Arraste-me para o Inferno, né? Que são ótimos, né? São ótimos, Evil Dead e tudo mais. E isso leva outra vertente, enquanto a gente tem essa vertente de filmes gourmetizados do terror, que a gente pode dizer gourmetizados pela própria crítica, né? Que a gente chegou mais ou menos nessa conclusão. Mas o que eu diria é que a gente também vê que existe uma insistência dos estúdios para fazer remakes e continuações de franquias antigas. A gente vê... Esse é o outro tema. Outro tema, desse isso. Podcast. Eu queria levantar esse tema porque surgiu essa semana a notícia que vai ter um remake do Exorcista, que foi o primeiro filme de terror a ganhar Oscar, inclusive. Fica aí o reconhecimento, é considerado... Na época que não era considerado pós-terror, né, o Exorcista. Lembrando que o Exorcista, por muitos críticos e por muita gente, é considerado o melhor filme de terror da história. E ele tem muito mérito nisso. A gente vê hoje, se você vê... Claro, tem que ver com o olhar da época também. Mesmo assim, ele talvez tenha ficado datado na questão de maquiagem e
porque hoje evoluiu bastante, mas mesmo assim é um filme muito bom, é um filme perfeito assim mesmo, de terror. A história envolvente, o padre lá é um dos melhores personagens de filmes de terror já feitos, o padre cético. E aí... E é isso. E surgiu o boato do remake, e também surgiu agora... O boato não vai ter o remake, vai ter a nova continuação do Pânico, que é essa eu não vejo muita necessidade, mas eu acho que vai ter um lance de voltar com o elenco. Tem Candyman, aquele filme Candyman, que era um filme meio trash, que vai ter produção do Jordan Peele, porque tem um negócio e tá bem assim, bem diferente no sentido de... É que era um filme bem trash, agora vai ser um filme mais, né, mais até, eu acredito que por ser Jordan Peele vai ser mais, tipo, maior orçamento e tal. Candyman, fica a recomendação, um filme antigo eu assisti há pouco tempo, é bem bom. Isso que pode abrir uma discussão sobre... Porque eu acho que é importante... Halloween, né, já teve seu remake agora. Então, Halloween foi um remake bem sucedido, vai ter até a continuação. Então, isso até o John Carpenter fala, porque o John Carpenter ele preparou a história do Halloween 1 em 1978, quando ele fez o primeiro Halloween. Ele bombou, foi um sucesso, e o estúdio já queria lançar o 2 logo em seguida, logo no próximo ano, e o John Carpenter não tinha mais história para contar, e ele não quis, então ele não participou do 2, tanto é que o 2 ele nem conta mais como uma história do Michael Myers e tal. O 3 nem é Michael Myers, é outra história, poderia se chamar outra coisa. Então, o 3 é bizarro, porque não tem o Michael Myers, consta tipo Halloween 3, mas é assim, não tem nada a ver com nada, não se conecta com nada na franquia. Então, e aí eu acho essa filosofia do John Carpenter, sabe que o importante é ter uma história pra contar. Ele só voltou a produzir o de 2018 porque ele acreditou que tinha uma história pra contar. Então ele readaptou super bem junto com o diretor, readaptou super bem a história. Então eu acredito que é importante, são franquias legais, que tem um apelo emocional, nostálgico, e é legal talvez, se tiver uma história pra contar, é bacana adequar aos tempos atuais, assim, porque querendo ou não é comercial e vende, sabe? E talvez o estúdio, pensando na visão do estúdio, às vezes será que é mais fácil, isso pode ser até criticável, né, de certa forma, mas é mais fácil eu investir em algo que eu sei que tem um certo apelo, ou investir numa história nova, que vai ter que ter outro investimento de marketing e tudo mais. Aí fica essa discussão. Então, esses terrores mais pop, assim, ficou... Se não são do universo do... Como é o nome daquele cara? James Wan. Se não são do universo de James Wan, eles são jogados para escanteio, daí tu tem que se virar. Ou tu faz um filme cult e que são poucos que se destacam também, porque tem que ser um filme muito bom mesmo pra estar em premiação e aparecer, porque não é um filme que vai levar pessoas pro cinema, né? Mas agora, na pandemia, ou são remakes de personagens icônicos. E sempre teve, né? Terror, sei lá... Terror sempre teve remake. Jason... O Wes Craven sofreu disso, que ele fez o primeiro filme, falou que não tinha mais nada pra contar. Pânico, que foi saturadaço, assim, teve 1 milhão de filmes. Jason, nem se fala. No caso, Sexta-feira 13. Nem se fala, teve 1 milhão de filmes. Sempre teve, né, remake desses personagens. São personagens que tem muito apelo ainda, né? E, sei lá, eu não sei... torço pra que seja bom todos esses remakes. Eu vi agora, tipo, Candyman. É outro Candyman bem filme B. Quem sabe um remake agora de Reanimator. Ou, sabe? Um remake de Reanimator seria da hora. Inclusive, que o John Carpenter, falando, a gente citou o mestre, então falando mais ainda, o John Carpenter tem interesse, ele já falou que tem interesse em se envolver numa produção do remake do Enigma de Outro Mundo, que o filme dele já é um remake, né? Então o Enigma de Outro Mundo é considerado por muitos também um dos melhores filmes de terror, ficção científica já feitos, e a gente também acha isso. E o que tu acha do remake? Será que Enigma de Outro Mundo vale um remake? Porque tem uma história muito boa. A produção, design de efeitos especiais da Stan Winston pra época já era muito foda, muito da hora. Imagina talvez com os efeitos de agora. Não muito CGI forçado também, né? Talvez efeito prático que deu a graça. É isso aí que... Mas eu não sei.
Eu acho que talvez para apresentar uma história tão boa para outro público, mas tem filmes assim, por exemplo, o Enigma de Outro Mundo tem na Netflix, o público atual pode acessar no catálogo também quando quiser lá, né? Então, mas tem uns filmes, tipo, eu queria ver Day Live, por exemplo, um remake, que eu acharia que caberia mais. Falando, tem agora o Donald Trump e tudo o que está acontecendo politicamente no mundo, e Day Live já fazia Eles Vivem já fazia aquela crítica política sobre o capitalismo, sobre o consumismo. Naquela época, imagina agora tudo que ele teria para falar, né? Sim. Que é sobre a história desse cara que ele tem um óculos que ele começa a enxergar as pessoas de verdade, e as pessoas mais poderosas no mundo, os grandes publicitários, são todos alienígenas que estão usando a propaganda e o capitalismo para dominar o mundo, né, e a mente das pessoas. Então ele começa uma luta para matar todos esses alienígenas. Talvez isso aí seria um filme mais interessante para hoje em dia, porque assim, eu vejo, ao mesmo tempo que eu ia assistir eu ia assistir Enigma de Outro Mundo, claro, eu vou assistir, óbvio, é John Carpenter, ainda mais se ele estiver envolvido. Mas o filme já tá perfeito do jeito que tá, sabe? O filme já é muito bom. Day Live tem muita coisa datada, por isso que eu falo, né? Esses filmes tipo o próprio Candyman, que eu citei antes, é um filme B que tem várias coisas datadas hoje em dia, e mais uma ideia boa, sabe? Eu acho que vale muito mais. Tu pega esses filmes que tem... Porque tem filmes assim que já são perfeitos pra... Volta pro Futuro. Já é perfeito. Não precisa fazer remake. É só assistir o antigo. Mas tem filmes que têm ideias boas, só que são filmes B, são filmes que não conseguiram ter tanta projeção. O próprio, sei lá, tem Aventureiros do Bairro Proibido, que também é do John Carter, que também seria interessante ver um remake. Sei lá. Isso aí a gente junta os dois temas de hoje, porque eu quis falar desses dois temas, porque são duas vertentes que o terror toma, né? Essa meia que tornar o terror algo mais não tão, como é que a gente pode dizer, linha B, mas voltar a ser um filme cult mesmo, ou investir em franquias e nomes já conhecidos. Eu vi um vídeo, eu fiquei daquele do Entre Planos, até fica a indicação de canal, que ele fala que ele tem curiosidade de imaginar um Robert Eggers, um Ari Aster, sabe? Fazendo um vídeo de uma franquia antiga. Já pensou? Um remake de um Halloween? Já pensou o Ari Aster fazendo algo assim, por exemplo? Não, eu acho... Sabe um filme que eu tenho muito potencial? Isso é uma coisa que a gente poderia muito ter um quadro aqui no podcast porque daria mais tempo de conversar sobre isso. Um quadro sobre como é que seria um remake perfeito dessas franquias clássicas. Porque um filme que eu quero muito ver um remake é do Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, que eu acho uma ideia ótima. Um exemplo aí, uma ideia ótima que agora, hoje em dia, talvez uma minissérie para Netflix do Guerreiro dos Sonhos, porque são todos personagens meio delinquentes e cada um tem uma característica. Eu acharia demais ver um negócio desses. O que a gente tava falando? Acontece. Desses diretores novos produzirem coisas assim, né? Quem poderia fazer, tipo, Reanimator, por exemplo? Um remake agora... Ele já fez um filme, Lighthouse, é bem Lovecraft. Reanimator de Sonnenberg? Cronenberg? Não é. Não é? De quem que é Reanimator? É do cara. Agora a gente vendo aqui, o John Carpenter já tá falando que Halloween Kills vai ser o slasher perfeito, é isso mesmo, produção? Halloween Kills é o slasher perfeito, afirma John Carpenter. John Carpenter pra mim é um dos maiores gênios do horror. John Carpenter falou, né, quem somos nós pra questionar. Reanimator do Stuart Gordon e Brian Yuzuna aí, Reanimator seria... É uma adaptação, é uma releitura de um conto do Lovecraft, né? E seria legal um remake e se apropriando, né? Lighthouse, então, um remake, por exemplo, o diretor de Lighthouse é bem Lovecraft, bem Lovecraftiano, né, esse termo agora, tudo é Lovecraftiano. Não, mas se eu parar pra pensar, Enigma de Outro Mundo também é um filme Lovecraftiano.
pega Annihilation, por exemplo. Agora, recentemente, esse ano, saiu com o Nicolas Cage A Cor que Caiu do Espaço, que também é muito Lovecraft. Não, é uma adaptação. É uma adaptação, né? Lovecraftiana. Então dá pra adaptar Lovecraft. Enigma de Outro Mundo, pra mim, é totalmente, né? Lovecraftiano. Sim, é. Mas, então, e agora, o que mais que eu gostaria de ver um remake? Pô, surgiu agora o Evil Dead 4, Vai ter filme novo do Evil Dead. Então, não é remake, é continuação, mas a gente nunca pode esperar qualquer coisa, porque tem um remake já, né, de 2013, eu acho, uma coisa assim, que tem na Netflix. Só que é um remake, é uma releitura, né? É uma releitura do primeiro filme, só que o primeiro filme não era... o primeiro filme era aquele slasher clássico, e não tinha aquela figura do Ash que a gente tem hoje em dia, né? Que é a figura do Ash, que é o personagem icônico do filme e tal, que é o que todo mundo ama, super carismático, meio canastrão, e isso que é o mais difícil no remake do Evil Dead. Se fossem continuar, pegar um personagem que seja tão carismático quanto o Bruce Campbell. Por isso que vai ser sempre continuações, né? Não, mas ele fez a série Ash vs Evil Dead da Stars. Eu acho que tem na Netflix ela completa. E é muito boa. E é muito boa, a gente tem que falar dela um dia, porque ela é muito divertida. É aquela série pra te maratonar, assim. Séries pra maratonar, Ash vs Evil Dead tá aí, perfeita. E tem essa releitura que teve, é produzida pelo Sam Raimi. O Sam Raimi ainda continua muito ativo. Ele continua ainda muito, muito produzindo, muito conteúdo e tudo mais, ele tá sempre bem envolvido. E esse remake tem parte dele, tem até uma narração do Bruce Campbell, o ator que faz o Ash. E agora o Sam Raimi volta pro Evil Dead 4 e o Bruce Campbell também. Então a gente tá bem ansioso porque a gente é muito fã de Evil Dead. Sam Raimi nunca errou. O Sam Raimi... Só no Homem-Aranha 3, né? Mas eu não sei se... Eu acredito que não seja um erro. É tipo, sei lá... Batman vs Superman. Às vezes... Batman vs Superman não. Desculpa, Batman vs Superman é um erro. Batman e Robin, talvez. São filmes que no futuro vão ser reconhecidos como grandes obra-prima do cinema. Eu acho que não é o caso. Não é o caso de Homem-Aranha 3, mas tudo bem. Sam Raimi errou bastante, sim. Mas ele fez a saga Evil Dead, fez Homem-Aranha 1 e 2, que já vale um dos melhores filmes de super-heróis, que é o Homem-Aranha 2. Ele tá envolvido na produção do Doutor Estranho também e tal, tudo mais. Pra mim, o Sam Raimi tinha que fazer, olha, não é remake, talvez um remake, agora eu pirei, porque talvez ele deveria fazer o filme do Motoqueiro Fantasma, eu não sei. Sam Raimi do Motoqueiro Fantasma? Eu não sei porque ele não fez ainda. Porque ou do Homem-Aranha Noir e o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage atuando, né? Depois da voz que ele fez a dublagem do Homem-Aranha... o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Do Homem-Aranha Noir, o filme seria incrível. Mas, Motoqueiro Fantasma, o filme do Sam Raimi é perfeito pra fazer um Motoqueiro Fantasma. Porque tu pode ver, até no Homem-Aranha 2 tem aquela cena do Dr. Octopus no hospital, e só a sombra dele lá matando os médicos, tudo. É muito terror, assim, muito aquele terror Sam Raimi, sabe? Clássico, meio brega até, só que é um brega bom, que a gente gosta. Não, agora tu para pra pensar, a gente vai, se for falar de remake e diretores conhecidos no universo do horror, a gente já teve Guilherme Del Toro dirigindo um filme de quadrinho da Marvel, Blade, e já teve Sam Raimi dirigindo um filme. É muito louco pensar isso, né? Sim, hoje a fórmula Marvel tá tão assim, aquilo que é aquilo, que a gente não imagina isso, né? Imagina. Agora dá lá pros irmãos russos que já era, né? Já era. Agora, tu falou eu acho que o Sam Raimi talvez seria perfeito, na real, dirigindo o Doutor Estranho. O Motoqueiro Fantasma, sabe o que eu pensei? Porque ele tem um lance meio latino, meio mexicano ali. Eu pensei o Robert Rodrigues. Mas estilo Era Uma Vez no México, estilo Um Drink no Inferno, sabe? Aquele estilo. Robert ia ser muito da hora. Trilha sonora do Santana. Esse aí. Pode ser. Mas o Rodrigues, né? O próprio Tarantino, por que não? Mas jamais a Marvel ia deixar um Tarantino fazer um... Não deixou o Edgar Wright, né? Não deixou o Edgar Wright, que teria feito o melhor filme da Marvel, né? Homem-Formiga, mas enfim, esse é outro papo. Nosso canal é sobre terror, né? Não sobre super-herói, a gente vai ter que fazer outro canal, outro
podcast sobre super-heróis. Mas outra coisa que eu queria comentar que teve remake teve a série, a gente falou da série do Ash vs Evil Dead, teve a série do Pânico também, que foi uma franquia de muito sucesso nos anos 90. E teve o Pânico, né? Tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal sobre o Pânico, né? Canal Pipoca Assada. Teve vídeo sobre o Pânico. E tem a série Scream, que também é uma série meio teen, só que é uma série boa. Assim, é divertida. Quer dizer, ela faz várias referências ao terror e tal. Até tem um protagonista que tem um podcast sobre serial killers. Mas depois de um tempo, tipo, meio que perde o fio da meada. A primeira temporada é bem legal de ver, atualiza várias coisas. E é muito legal ver essas coisas atualizadas, né? Cabe muito bem no Screen, porque o Pânico é um filme que vale o remake, porque a dinâmica mudou. Tipo, tem esse negócio de Stalker, né? Porque tu pensa, o cara era um Stalker, o Ghostface, né? Que era aquele cara que ficava telefonando de fora da casa. E hoje em dia ele seria tipo um Stalker meio, sei lá, ele podia ser aqueles Stalker de fórum da Deep Web, sabe? De que participa de coisas da Reddit. Eu vou falar de um filme, eu vou falar de um filme, Lenda Urbana, por exemplo. Vamos falar do Lenda Urbana, que é pra ter remake também. A gente pega o Lenda Urbana, eu não vou falar Eu adoro esse filme, eu acho, e eu sei que ele não é bom. Porque ele tem o Chuck e tem o Fred Krueger. Mas agora falando do Lenda Urbana, a primeira, não a história do filme, mas a história antes, que fala do massacre numa escola. E claro que o filme depois ele tem um plot, mas a lenda urbana é de 25 anos atrás, naquele colégio rolou um massacre, e massacre ainda mais nos Estados Unidos, é algo que infelizmente é corriqueiro. Então um filme de slasher, um filme de terror, que aborda um terror real, que é massacre em escolas, e Lenda Urbana fala sobre... Já parou pra pensar que Lenda Urbana fala de massacre em escola? É loucura, sim, né? Pensando sobre uma universidade, né? Uma universidade. Mas, e essa pessoa que o assassino usa de lendas urbanas clássicas assim, Maria Sangrenta e tal, pra fazer se inspirar, pra fazer os assassinatos, né? Sim. E é um filme, eu não sei se é bom, faz tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu assistia muito quando era menor, que eu gostava muito desse filme. E um remake eu acho bem pipoca, tem na Netflix, vale a pena, a indicação de Jared Leto faz um jornalista lá. Jornalista da escola, é muito legal, muito da hora. Tem esse meio, fica aí também a indicação. Teve várias sequências também, né? Teve Blood Mary. Sequências provavelmente são ruins, eu não assisti, mas só que filme de terror, o primeiro, sempre quando o primeiro é bom, vai decaindo, né? Só, sei lá... Premonição, que é perfeito, nunca erra. Mentira, tem uns que não tem... Aquele do... Se tu for ver hoje em dia, nem o primeiro é tão bom assim, se for pra falar a real. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, também foi um sucesso nos anos 90, não teve remake? O que eu sei o que vocês fizeram no verão passado tem sequência, mas ele veio do segundo boom dos slasher nos anos 90 com o sucesso do Pânico. Teve um em 2006, né? Não sei se pode ser considerado remake, porque é dos anos 90, né? 2006 faz muito tempo também. Parece que já faz, sei lá, anos. Quer dizer, faz anos, parece que já faz séculos. Não, mas é isso. Faz séculos, não. Premonição pra mim The Craft não vai ter um remake também? Eu não sei. Eu só sei que sabe que vai ter o remake do Massacre da Serra Elétrica, porque é legal o Massacre da Serra Elétrica. O remake já tá dando merda na produção, os diretores já foram demitidos no primeiro dia, treta, e estão capazes de ser engavetado também, e sei lá. Não, agora, então, o Candyman não teve mais notícias também, mas são filmes assim que, agora a pandemia mudou completamente a dinâmica, né? Mudou, porque também, a gente vê Invocação do Mal 3, e, por exemplo, que é um filme que tem o terror é legal ver no cinema. Porque são filmes tipo Invocação do Mal, o próprio Halloween Kills,
o Carpenter queria lançar no cinema, ele já adiou pra outubro, tipo, do ano que vem. Ele, tipo, não se importou com marketing, nada. Mas não vai dar. Não vai dar porque, pô, a pandemia, ainda mais nos Estados Unidos, que tem um louco como presidente, que nem no Brasil, vai ficar adiando pra sempre, sabe? Eu fico com dó do Christopher Nolan, que fala que o filme dele tem que ser assim, nossa, os filmes dele tem que passar na tela grande. O Tenet vai sair, bom, sei lá, agora que é podcast, a gente já tava viajando demais, né? Mas fica aí essa discussão de remakes e continuações e o pós-terror. E é isso. A gente vê, claro, a pandemia, o rumo, a gente pode fazer outro podcast falar sobre como vai ser agora o lançamento dos filmes. Inclusive, isso meio que aguça até a criatividade. Saiu um filme agora, Host, que é um filme todo gravado em casa e em distanciamento social, o diretor, todo tipo meio que por Skype, assim, os atores. Sim, e tal. O terror vai beber muito dessa fonte, né? Isso que é um dos motivos pelos quais a gente ama tanto esse gênero, né? A gente consegue, que nem a gente falou de um vídeo nosso, eu acho que foi na última listas que a gente fez no canal, que eu falei sobre o exercício de empatia, que é o terror, que é quase que um exercício meio radical, porque você chega muito perto, alguns filmes fazem você se sentir muito perto do que aquele personagem sente, né? A gente se coloca muito se a gente estivesse naquela situação. O filme, só pra lembrando, quase que eu fui esquecendo, Jogos Mortais, vai ter um remake com o Chris Rock. Como é que é o nome? Não sei se é remake ou continuação. Pois deixa eu pesquisar aqui. Pausa. 15 tomando por João daí. Esse dos Jogos Mortais aí, eu não entendi como funciona. É com o Chris Rock, né? Spira, o nome. Também foi adiado pro ano que vem. Também. É que terror os caras querem botar no cinema, porque eles querem essa experiência, que é mais legal também, né? Sim. Se bem que, pô, é o jeito agora. É isso aí, né? O negócio agora é gravar, montar set na Nova Zelândia e postar os filmes via streaming, né? No futuro é isso. O futuro de Hollywood é a Nova Zelândia, que tá tudo. Que é outro mundo, né? Tá vivendo outra realidade, né? Porque lá eles respeitaram as recomendações. Então, e agora, tipo, falando terror é terror, eu cheguei a essa conclusão, minha conclusão final sobre pós-terror. Esse terror moderno, que eles chamam de pós-terror, pra mim é muito... por exemplo, Hereditário, você quer falar Hereditário, Midsommar, Get Out, pra mim pode se enquadrar no terror psicológico, que é um subgênero do terror que já existe, que já existe desde o começo. Não é pós-terror. Não, é terror psicológico, que nem tem o slasher, tem o paranormal, sobrenatural, A gente ainda vai trazer um podcast falando de todos os subgêneros de terror e dando várias dicas de filmes, né? Tem muita coisa pra falar sobre subgêneros. E tem muitos subgêneros, muitos desdobramentos, né? O gênero de terror é muito plural. Mas eu acho que é isso, né? Esse foi o podcast assado. É isso? Tem alguma coisa pra tu falar? Quer falar? Não, é isso. Vai estar no SoundCloud. Eu vou pedir pro John botar no Spotify. A gente vai dar um jeito, Mesmo assim, os nossos podcasts vão estar lá no Spotify. Querendo ou não, quando a pessoa conhecer, vai maratonar. Vai estar no YouTube também, porque tem muita gente que gosta de usar o YouTube Music, YouTube Premium, que também é legal. E até no Google Podcast também, são várias formas. Nosso podcast vai ser fácil de encontrar. No YouTube, bota ali, abre uma aba e vai fazendo outra coisa, vai lavar a louça e vai escutando nós falar aí, falando sempre de novidades do universo do terror e dando nossa opinião, dando várias dicas de filmes. Então, se você gosta de terror, filmes de terror, cultura de terror, a gente vai trazer muitos assuntos relacionados, até mistérios da vida real, se vocês querem, ser serial killers. Nos siga no Instagram e no Twitter, que é Pipoca Assada. Tudo é Pipoca Assada, menos o podcast é Podcast Assado. Mas você pode encontrar ele no canal Pipoca Assada, que tem vídeos sei lá, revisitando um filme clássico dos anos 80, ou fazendo um review livre de um filme mais novo, ou também fazendo listas de filmes, de melhores de filmes de terror de serviços de streaming para você assistir aí na quarentena. Então, todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal, e sexta-feira tem esse podcast, toda sexta-feira, falando sobre um assunto onde a gente fala mais livremente, fala sobre mais de um assunto e por mais tempo aí. Então coloca aí de plano de fundo, vai escutando, vai
escutando, fazendo outra coisa, e é isso aí. É isso aí. Fala com a gente nas redes sociais, que a gente gosta de conversar, tá sempre trocando ideia.